E paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Está todo mundo bem? O mês está acabando, o mês de maio, mês da família. Aproveitaram bem com as famílias, ganharam o presente, deram o presente. Salmo 21. Eu tenho um compromisso diante do Senhor e também com a igreja local de expor esses 4 salmos. O Salmo 20 já foi, o Salmo 21 hoje, o Salmo 22, terminando com o Salmo 23. Esse conjunto de 4 salmos, ele tem como mensagem central a confiança inabalável do salmista. A confiança de Davi é algo extraordinário. A confiança na pessoa de Deus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu orientador, como seu mentor, pastor, amigo íntimo e pessoal. Davi, ele construiu essa intimidade, essa confiança com Deus desde a sua juventude, pelo menos essas referências que a gente tem, desde o seu nascimento lá com Jessé, criado ali, como pastor de ovelhas, desenvolvendo uma confiança assim extraordinária, uma confiança que eu me questiono se eu a teria para enfrentar o que ele enfrentou. Davi, então, ele desenvolveu um padrão, um estilo de vida aprovado por Deus. O livro de Atos, no capítulo 13, versículo 22, no discurso lá de Estevão, ele vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus deslizes pessoais. E aí tem um detalhe no final do verso 22. O que caracteriza, o que aprova Davi ser um homem segundo o coração de Deus, é que ele agiu segundo a vontade do Senhor. Apesar dos seus deslizes, ele ainda foi restaurado e seguiu submisso ao Senhor o tempo todo. E olha que se você conhece a biografia de Davi, se você já teve curiosidade da biografia de Davi, sabe que ele conviveu com circunstâncias dentro da sua própria casa que me assusta, me arrepia só de lembrar. Ele conviveu com a morte dentro da sua própria casa. E a Bíblia ela não encobre essas situações. O Salmo 21 ele é o contrário do 20. O Salmo 21 é a resposta da oração do Salmo 20. Vamos lá para o Salmo 21? Quer ver? Eu vou ler o Salmo 20, ele é curtinho. Vamos começar pelo Salmo 20, você já vai entender que o 21 é uma resposta da oração do Salmo 20. Que diz o seguinte, o Salmo 20, pode voltar a tela aí se possível, ou então você olha o Salmo anterior. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Obviamente não são desejos obscuros, desejos mesquinhos, obviamente. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, que lhe responderá dos seus santos céus, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerras, outros em seus cavalos. Nós, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. O verso 21, se você prestar atenção, ele vai ser uma resposta. O Salmo 21 vai ser uma resposta do Salmo 20. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfazes o desejo do coração. Ou melhor, tu lhe satisfizeste o desejo do coração. E não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois supres
das bênçãos de bondade que ele expõe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga, e mirarás o rosto deles como com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder, como fizemos agora há pouco, belissimamente. O Salmo 21, meus irmãos, portanto, ele responde à oração do Salmo 20. No Salmo 20 nós vimos que a comunhão em oração, o conhecimento da natureza e do caráter de Deus, a confiança inabalável em Cristo, são três pilares, ou são três atitudes ou decisões que precisamos ter para podermos tomar decisões assertivas. O alvo dessas 4 mensagens não é, obviamente, nos formarmos. Aqui temos um curso de tomada de decisões assertivas, tá? Mas é apenas uma provocação para que a gente não tome decisões sem, no mínimo, consultar ao Senhor. Para não saímos tomando decisões aí ao calor da emoção. Saímos tomando decisões ao calor da pressão da circunstância. Diferente do Salmo 20, o Salmo 21, ele é um momento de êxtase, de exaltação, de alegria do salmista. E o que requer de nós um cuidado também em tomarmos decisões nessas circunstâncias. Eu sempre destaco 2 momentos delicados, críticos, em que nós precisamos ter muita cautela para tomar decisões. Primeiro, na situação do Salmo 20, de tensão, de guerra, de pressão, de opressão. Você está ali sob tensão, não, tem que tomar decisão, já, compra o carro porque amanhã vai aumentar o preço, entendeu? Compra isso, faça isso, negocia, não viaja, faça esse curso, enfim, aí sob pressão você tem que tomar uma decisão. Normalmente elas são decisões equivocadas e pouco assertivas. Então, muito cuidado, no momento de tensão, de estresse, você tomar alguma decisão. Então, peça sempre um tempo, né, para orar, para consultar ao Senhor. Lendo o livro de Números, Moisés ali sob muita pressão do irmão, da irmã, dos anciãos, dos líderes, enfim, na partilha das terras ali, tem um caso ali das irmãs que não tinham parentes, e elas precisavam ter um pedacinho de terra delas lá, isso é apenas uma citação, e aí elas foram procurar Moisés, e aí como é que a gente fica nessa situação? Ele falou, espera um pouquinho. Ele foi consultar o Senhor. Então Moisés, para mim, como todas as escrituras, ela é esse manual de consulta em tomadas de decisões assertivas. Isso é uma coisa que eu e você fazemos, não por opção, todos os dias, é ter que tomar decisões. Todos os dias, todo momento. Agora mesmo, você pode tomar a decisão de ouvir, de aprender a partir das escrituras ou não, simplesmente me mudar, mudar o canal aí da TV, onde você está em casa, vendo, né? A Ebenezer Bittencourt, diretor executivo do Instituto Haggai, ele diz que o adulto ele tem um controle remoto na mão.
tá? O adulto, o ser adulto, ele tem um controle remoto na mão. Então, ele está te ouvindo. Não, ele está com o controle. Se a conversa não for boa, ele muda de canal e te deixa você falando sozinho. Eu sei que vou ficar falando sozinho aqui para alguns. Você vai mudar de canal. Espero que você não mude. Fique aqui. Tá bom? São decisões. A gente está tomando decisões o tempo todo. Eu não quero ouvir isso não. Já sei. Eu já ouvi muito esse salmo, tal, por pregadores muito melhores. Vamos ficar aqui. O que fazer quando Deus responde nossas orações? Muita gente faz bobagem. O que fazer quando Deus responde a sua oração? O que fazer quando você tem a vitória? Você conquistou aquilo que você queria. Está na sua mão, você tem a casa própria, tem a família, tem um marido, tem a esposa, tem um filho, tem um emprego, tem um contra-cheque gordo. O que fazer agora? Tudo que você almejou, tudo que você lutou, o que é que você está fazendo agora? Conversando com o irmão Daniel, do Éden lá, o irmão Daniel e o outro irmão Leandro, consultando, conversando, fala nisso, o casal que vai ficar lá já reserva 2 convites, tá? Eu fui cobrar 2, se eu já tinha comprado o convite, falei, não vou comprar ainda, então reservem 2, tá? Pode deixar 2 reservados para mim ao final do culto, aqui fazendo um merchan já aí do recital para amanhã. Conversando com esses irmãos, eu perguntei para ele, vocês têm um histórico de algumas crianças, ao longo desses 90 anos, ou seja, já são crianças que têm mais de 90 anos que passaram pelo Éden lá. Como é que eles estão hoje? Seria possível ouvir alguma dessas pessoas que passaram pelo Éden lá? Hoje tem 358 crianças atendidas nas 2 unidades do Éden lá. Como é que elas estão hoje? De repente alguém aqui que está ouvindo tenha passado pelo Éden lá quando criança. Como está você hoje? Que sentimento você tem com aquela casa, com aquela instituição que te acolheu durante a sua infância? O que você está retornando como forma de gratidão ao Éden lá? Porque são mais de 5.000 crianças, segundo uma estatística assim por alto, né, que passaram pelo Éden lá ao longo desses 90 anos. Então, o que fazer quando você conquistou, superou? Que decisões você toma a seguir diante disso, diante dessa circunstância? O jogador de futebol, pegar aqui como exemplo aqui, um jogador de futebol, ele terminou o campeonato, ganhou o título, aquela euforia toda, o camarada dele já compra 3, 4 Ferrari, tá, já arruma um monte de moças e tal, faz um monte de bobagem, 3, 4 meses depois ou anos depois ele está indigente. Tomou decisões na euforia, na alegria, na conquista. Então, esse é a segunda circunstância que a gente deve ter muita cautela. Então, nós vamos aprender aqui, brevemente, com o salmista, que decisões ele tomou diante da conquista, do resultado da vitória. O tema aqui em negrito aqui é a gratidão pela vitória. Então, vamos lá. Primeira decisão que a gente deve tomar, uma decisão assertiva, diante da conquista, diante da alegria. Ou seja, decida-se, alegrar-se e celebrar a vida no Senhor. Tem aquele caso clássico dos leprosos, né, que foram curados e só um voltou. Só um voltou para se alegrar com o Senhor, para agradecer, para celebrar a vitória com aquele que lhe deu a vitória. Meu irmão, você que está me ouvindo aqui em casa ou aqui, a gente ora, Senhor, me dê um emprego. Quero ganhar dinheiro para casa, casar e tal. Aí o Senhor dá, não há dificuldade nenhuma para o Senhor abençoar. Dá o emprego, dá a mulher, dá o esposo. Senhor, eu quero filho, Deus dá filho e tal. Aí depois, esquece do Senhor. É sucumbido por aquilo que o próprio Senhor, parece que é sucumbido por aquilo que o próprio Senhor deu. Aí começa a arrumar desculpa, não posso contribuir esse mês, eu não posso, desculpa, tal, porque não sei o quê, papapá, vai se enrolando. Foi a vitória que Deus deu que fez mal ao sujeito. Então, a gente precisa, meus irmãos, desse senso
dessa prudência, dessa sensibilidade e de sabedoria, como Moisés pediu ao Senhor, no Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Para quê? Para esbanjar intelectualidade ou sabedoria e conhecimento? Não, é para tomar decisões diante do Senhor, para que aquilo que nós almejamos e decidimos não se volte contra nós mesmos. Então, meus irmãos, tomar decisões assertivas não é uma opção, é uma necessidade, é uma obrigação nossa diante do nosso Deus, que nos dá tudo, nos auxilia em tudo. Decida alegrar-se e celebrar a vida no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A maior decisão, a decisão mais assertiva que eu e você já tomamos foi a de nos entregarmos a Jesus. E se alguém aqui nessa noite, eu já parto agora, não vou esperar para o final, porque vai que Jesus volte antes de terminar essa mensagem. Se você ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus, meu irmão, faça agora. Se você tem dúvidas de que Jesus ele não tem o destino certo para a sua vida, saiba que ele tem. Se sua vida está pesada, angustiada, carregada, fatigada, joga nas mãos do Senhor, Ele vai dar um jeito, Ele tem a solução. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas é agora, não espera até o apelo final, até porque eu não vou fazer apelo final, estou fazendo agora. Então assim, porque não adianta você tomar qualquer decisão sem a decisão maior, que é entregar a sua vida a Jesus, confiar nele, e deixar que Ele comande, que Ele seja o piloto da sua vida, porque com Cristo no barco, pilotando o barco, tudo vai e vence o temporal. Então, primeira grande decisão e a mais importante da sua vida, entregue a sua vida a Jesus. Confesse ao Senhor. Confesse o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência, enfim, tudo que tem sido barreira para que você siga o projeto, o padrão de Deus que Ele tem para você. Acredite, se você está aqui, você existe. Isso não é um clichê, embora você já ouviu isso muitas vezes, já tenha falado. De fato, Deus tem propósito para a sua vida. E não é qualquer propósito. Deus não lida com mediocridade, com ninharia. Não. Porque minha vida... Deus não te criou para isso, meu irmão. Como é que você vai sair disso? Primeiro passo, entrega a sua vida para Jesus. Confesse a Ele. Confesse a sua vida ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. Quem eram os 12 discípulos antes deles entregarem suas vidas para Jesus? Qual era o futuro daqueles 12 homens sem Jesus? Imagine. Eu olho para mim mesmo, eu estou com 58 anos. Qual seria? Eu chegaria onde eu cheguei sem Jesus? Tenho certeza que não. Me conhecendo? Jamais. Jamais. Então, primeiro, entrega a sua vida a Jesus. E aí, com a sua vida ao Senhor, entrega ao Senhor, Ele vai dar uma nova vida, porque as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, e aí vem o quê? Alegria. Um dos sintomas da salvação, meu querido, é a alegria. É a alegria. Quando o salmista estava em dificuldade, aí eu quero destacar aqui 7 motivos por que o salmista se alegrou. Primeiro foi, ele se alegrou na força e no poder de Deus. Davi era um mero pastor de ovelhas, um jovenzinho, nariz impedido, nariz empinado, meio marrento. Mas o que exalta em Davi não é a sua marrentice, mas era a confiança que ele tinha no Senhor, e isso gerava um ódio na turma ao lado dele, no próprio gigante que ele derrotou. Então é a confiança que você tem no Senhor Jesus, confessada, vivida, expressada no seu estilo de vida, na alegria, no coração alegre que aformoseia o rosto, segundo Provérbios. Esse é um testemunho de que você
é salvo. Agora, nem todo mundo que é alegre é salvo, mas todo salvo precisa ser alegre. Não precisa, não necessariamente está alegre, porque tem dia que você não está alegre. Dor é profunda, as contas se acumularam, enfim, entendeu? Mas o coração está alegre, está vibrando. O teu rosto pode estar assim, aí você ora, os irmãos oram e, né, segue a vida. Ele se alegrou na força e no poder de Deus, versículo 1. Ele se alegrou na salvação de Deus. Quando Davi, nas suas confissões, no Salmo 51, versículo 12, sabe o que ele ora pedindo ao Senhor? Ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Aqui uma dica de oração que Deus tem prazer em responder, Ele jamais vai negar. Se você está meio borocochô, cabisbaixo, a vida está não sei o quê, pererê, faça essa oração que Davi fez. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Aí aquele fardo pesado que Jesus falou: olha, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar, eu vou te ensinar, eu vou tirar esse fardo pesado sobre os seus ombros, porque qual pai, o próprio texto de Lucas vai dizer isso, qual pai, vendo o filho padecer, pedia pão, ele vai dar uma pedra? E Jesus está olhando aquilo na perspectiva humana, ele dizendo: vocês que são pais maus, e tem muitos pais que são infelizmente maus, fala, mas o vosso Pai que estás no céu, Ele não vai fazer isso. Então o que Deus quer ver em nós, meus irmãos, é como disse o Salmo 100 que foi lido no início: celebrai com júbilos ao Senhor, né? Celebrai com júbilos ao Senhor, alegrai-vos, entoai cânticos, né? O Filipenses, né, vai exatamente dizer isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos fazer uma palhinha aqui? Eu estou com a voz um pouco gasta, porque desde sexta-feira que eu estou falando, meus irmãos. Perdão aí para sexta-noite, ontem de manhã, ontem à noite, hoje de manhã e agora. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Lá em cima, alegrai-vos sempre nos... Está fraquinho, aqui embaixo está melhor. Vamos lá de novo, dá mais uma chance para vocês. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vocês não estão ouvindo, né? Porque não dá para ouvir mesmo, né? Vamos lá tenta fazer um coral aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Aí se a gente dividir as vozes entre homens e mulheres, vai dar um negocinho bonito, fica uma coisa boa, tá bom? Aí os homens vão cantar e as mulheres vão repetir alegrai-vos. Vamos ver se vai dar certo? Os homens, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. As irmãs e os homens continuam, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Vocês não entenderam porque eu sou o péssimo regente. É que a ideia é que os homens cantam alegrai-vos sempre no Senhor e vocês vão ficar falando alegrai-vos, alegrai-vos, vai e fica bonito. Vamos tentar mais uma vez? Vamos lá? Entenderam agora? Eu me fiz entendido? Eu sou ruim às vezes para... Vamos lá. Os homens. Entenderam, mulheres? Eu não vou falar mais nada. Homens, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ficou bom? Alegre-se sempre no Senhor. Davi, ele decidiu celebrar a vida no Senhor, e por motivos que o próprio texto nos aponta aqui,
pelos desejos satisfeitos, verso 2, não desejo medíocre, não desejo escuso, mas desejos que glorificam a Deus, desejos que estão em sintonia com o propósito, com o objetivo maior da nossa existência, segundo a Confissão de Westminster, que é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Davi ele se alegrou pelo coroamento de bênçãos. O verso 3, pois o supre das bênçãos de bondade, ele põe na cabeça uma coroa de ouro. Meus irmãos, você tem ideia, ou sua confiança já te produziu segurança, por exemplo, em Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Você já entendeu esse verso? Nós já fomos abençoados. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo. Não há outra bênção, não há mais bênção, a não ser a entrada na glória. Romanos capítulo 8, versículo 30. Abra lá Romanos capítulo 8, versículo 30. É assustador. Eu confesso para os irmãos, eu me assusto com alguns textos bíblicos. Será possível que é isso mesmo? Aquele texto, quando Jesus fala que nós faremos obras maiores que os discípulos fizeram, que eles fizeram, aquilo me assusta. Mas está na Bíblia, é crível. Como é que a gente faz para praticar esse texto? Romanos 8, 30. Começando com o verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, e Ele conhece a mim e a você, porque Ele nos formou do ventre da nossa mãe, pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí olha só o que Ele fez aos que Ele predestinou. E eu creio na doutrina da predestinação. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia de você ser uma pessoa já glorificada? Apesar das circunstâncias ao redor? Você já pensou? Que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, segundo o próprio texto de Romanos? Você já imaginou, você tem noção melhor, ou você vive aquilo que as Escrituras diz com relação à sua identidade em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus. Não exclua a preposição em, para, e em e para. Muito recorrente nos textos de Paulo e de Pedro também. Em Cristo, para Cristo, em Cristo, para Cristo. Essa posição, essa condição em Cristo. Não tem para ninguém, meus irmãos. Não tem para ninguém, não tem nada para problema. Eu sei que a dor física, a dor na alma, às vezes ela é profunda e ela é insistente e persistente. Mas ela também é passageira. Ela é passageira. O choro, vamos lá, gente, o choro, obviamente que ele não está falando de uma noite, entendeu? Começou às 6 horas da tarde, no outro dia não. Ali é um período. Pode ser um dia, uma noite mesmo, literalmente, pode ser uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Tem mães que choraram 30, 40, 50 anos pela salvação do filho. Mas a alegria veio no dia da conversão. Essa mensuração de tempo, ela é com o Senhor. Não desista, seja firme. Que são outras motivações, outras mandamentos do Senhor para nós. Nós não podemos desistir. Está difícil? Persista, seja firme. Até ser fiel, e eu te darei
A coroa da vida, é lá. Mas aqui nós já temos essa condição. Então, o salmista, os motivos da alegria dele, de celebrar ao Senhor, pela vida com o Senhor, são essas. Pela glorificação e, por fim, pela bênção da constante presença dele. Nós vamos trabalhar isso no Salmo 23. A presença do Senhor conosco. Nós cantamos aqui belissimamente. Meus irmãos, o que é que você faz, que para mim é a promessa mais marcante, mais, assim, não tem palavras para você expressar a presença do Senhor, essa promessa dele estar sempre conosco em qualquer circunstância. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Aí você vai duvidar de que Deus não está com você? Não, Ele está com você. Porque não há limite, não há impeditivo para Deus estar presente. Quem vai barrar a presença do Senhor? Não há nenhum, pelo menos eu penso assim, creio assim, mérito. Porque Deus está presente aqui, Ele está presente em qualquer lugar. Tem uns cânticos meio ousados. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Deus está presente o tempo todo, sem precisar marcar com Ele. Quem é você para marcar encontro com Deus? Quem sou eu para marcar encontro com Deus? Deus é onisciente, onipresente. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Ele está em todo lugar o tempo todo, toda hora, de madrugada, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, simplesmente. Agora, Deus tem prazer em estar em qualquer lugar? Absolutamente. Aí é diferente. Tá certo? Primeiro, decida alegrar-se e celebrar a vida no Senhor. Segundo, decida confiar ainda mais no Senhor, não em si mesmo. Decida diante da vitória, diante de uma conquista, diante de uma celebração, mais um ano de vida, intensifique ainda mais a sua confiança. Às vezes a gente para, e a gente vê isso muito na comunidade de Israel. Os camaradas passam vê a destruição dos 10 deuses representados nas 10 pragas do Egito. Tá? Tem a experiência do anjo da morte que protege os primogênitos deles e todo mundo ali sobrevive. Aí tá, vamos lá, limpa os egípcios, tá certo? E vamos lá, vamos caminhar. Passa o mar a seco, atravessa do outro lado, a turma começa a reclamar em 3 semanas, segundo os meus cálculos. Passaram-se apenas 3 semanas, depois de tudo aquilo que eles deixaram para trás, de conquistas, 3 semaninhas, eles já começaram a reclamar em Mara. Não confiaram no Senhor. Aí vem os responsáveis, os perversos amalequitas, tá? Pega o exército por trás, né? Todo mundo desprevenido ali, lá, Arão e Moisés e Josué tomam ali a frente lá, né? Derrota os amalequitas e tal, e eles vão para a frente ali, mas depois fica reclamando de novo. Então, meus irmãos, diante da vitória, diante da conquista, diante do ganho, você tem que intensificar ainda mais a sua confiança. Não para, porque Deus ele vai te levar em triunfo, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e Ele vai aumentando ainda mais. Não, você para, a gente regride. Tá bom, Senhor, já tá bom. Tá bom, não é aceitável diante de Deus, porque Deus ele sempre exige o melhor. Ele quer sempre o melhor, Ele fez sempre o melhor, Ele tem sempre o melhor, um passo à frente. 2 motivos levaram o salmista a confiar ainda mais no Senhor. Primeiro, a misericórdia do Senhor, que lhe dá a segurança, o versículo 7b. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. Confia ainda mais no Senhor, meu irmão. As misericórdias do Senhor elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Outro motivo que o salmista encontrou aqui foi o justo juízo do Senhor contra os seus inimigos. Eu não tenho que ficar preocupado com aquilo que eu chamo de inimigo ou aquilo que eu identifico como ameaçador à minha vida.
o texto aqui é interessante, do versículo 8 até o versículo 11. O Senhor alcançará os meus inimigos, o Senhor os fará como fornalha ardente, tá tudo tranquilo. E Davi está falando aqui de coisa literal, meus irmãos. E você vê as batalhas de Davi, lá para conquistar, para expandir o reino, tudo muito real. Diante da vitória, diante de uma situação vitória, decida alegrar-se e celebrar a vida no Senhor. Decida confiar ainda mais no Senhor. E por fim, decida glorificar o Senhor. Versículo 13. Exalta-te, Senhor, na tua força, e nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Decida glorificar o Senhor. E aqui entra um problema sério, às vezes, muitas vezes. E hoje é cada vez mais explícito esse roubo, esse assalto à glória de Deus. Primeiro, não adianta, não insista. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você pode ter toda a população do mundo te dando like, sendo teu seguidor. Porque hoje a pegada é essa. Tudo que a pessoa faz, ela faz com a intenção de ter seguidor, me segue aí e tal, essa coisa toda, dá um like, assiste o vídeo até o final, não sei o quê, essa coisa que vocês estão acostumados a ver mais do que eu. Tá certo? Porque a pessoa ela quer a glória para si. Ela quer vender o seu peixe. Ela quer ter o seu marketing pessoal, ela quer ter a sua imagem, ela quer ter essa coisa louca, e etc, etc. E Deus, ele vai ficando ali de lado. Aí no domingo você vai lá, faz uma prece, faz qualquer coisa ali e tal, e está tudo bem com o senhor. Tá bom, senhor, tal, eu vou seguir aqui procurando mais seguidor, tá, porque eu preciso, tal, enfim, etc, etc, etc. Vocês estão me entendendo? Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu nome. O teu poder melhor. Não se trata de nós, meus irmãos. Trata-se de Deus, da glória dele. Quando a gente faz missões, quando a gente faz evangelismo, quando a gente faz uma EBF, quando a gente faz uma escola bíblica, dá uma aula, quando faz um discipulado, quando faz um chá, quando faz um café à tarde, quando faz uma oração e a oração é respondida, quando a gente faz o batismo, quando a gente faz o que a gente faz, é tudo para a glória de Deus. Eu estou tristinho porque ninguém não se trata de você. Trata-se de Deus. Porque eu preguei nisso, ninguém se converteu. E é você que converte? Porque eu estou não sei aonde e a coisa não vai, tal. É o Senhor, trate-se com o Senhor. Porque é o Senhor. Porque, às vezes, a exaltação de Deus, a manifestação de Deus num lugar, numa determinada pessoa, numa família, isso não vai redundar em glória para Deus. A coisa mais triste que me abate o coração é ver pessoas, e o salmista, tem um salmista que reclama isso para o Senhor, por que é que o ímpio prospera? E a gente fica nessa situação difícil aqui. Falou, e daí? Qual o propósito onde vai? Qual o fim dessa prosperidade do ímpio? Não dá em nada. Então não tenha invejas, o Salmo 37 vai nos alertar a isso. Meus irmãos, decida simplesmente glorificar a Deus, dá a glória ao Senhor. E não é pela coisa grande, troquei de carro, glória a Deus. Não, às vezes foi mais um esforço teu mesmo e tal. Você fez a coisa direitinho ali, etc. e tal. Não sei que você fez um acordo, Senhor, para que esse carro, né, seja consagrado e você traga mais pessoas para a igreja, faça uma viagem missionária, entendeu? Enfia o carro na buraqueira aí, na lama, na chuva, pessoas com os pés sujos entram dentro do carro e tal. A não ser que você tenha esse voto com o Senhor, tá certo? Mas do contrário não é assim.
O Senhor me deu uma casa nova e tal, e aí Deus dá a casa nova e tal. Irmãos, vamos fazer um grupo pequeno, né? No apartamento é apertado, não sei. Não, é porque você não quer que suje o apartamento mesmo, porque a turma vai lá e faz bagunça. Crente é bagunceiro e come muito, entendeu? Limpa a geladeira, não leva nada, ainda leva, quer dizer, não leva nada, ainda leva para casa quando sobra. Entendeu? Então, então assim, mas você orou ao Senhor pedindo isso a Deus. É complexo o negócio, meus irmãos, é bem complexo mesmo, tá certo? Então assim, não é fácil você dar a glória ao Senhor, não é fácil, é fácil para eu falar aqui para os irmãos, a gente lê no texto e está aqui, mas colocar isso na prática, são outros 500, mas decida glorificar a Deus, ao Senhor, dê glória ao Senhor, comece devagarzinho. Uma dica aqui, amanhã de manhã, você dormiu, não sei como é que vai ser a sua noite, tá? Com dor, sem dor, né? O vizinho fazendo barulho, enfim, o cunhado não foi embora, a sogra ainda está em casa, o cachorro está latindo do lado, ou em cima no apartamento, ou embaixo, não sei como é que vai ser tudo. Mas amanhã de manhã, segunda-feira, braba. Senhor, obrigado pela noite, te glorifico pela noite. Foi brabo, Senhor, a noite foi em claro, mas eu te glorifico. Eu te glorifico, Senhor. O Senhor sabe que é difícil, mas vai, entendeu? Vai nessa pegada, vai aprendendo, vai exercitando, tá certo? Em tudo, porque essa é a vontade do vosso Pai Celestial em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, a gente precisa aprender com Jesus a tomar esse tipo de decisão, porque Jesus, ele foi o único capaz de glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância. Quero concluir com algumas observações aqui. Primeiro, renove essas 3 atitudes com Cristo. Comunhão em oração, conhecimento prático e confiança. Reveja essas 3 decisões de alegrar-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Pela salvação, pelo perdão dos seus pecados, né? Aquele pecado que te levava para o inferno, ele já foi anulado. Colossenses 3. O escrito de dívida que nos era prejudicial foi anulado, cravado na cruz. Tranquilo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém mesmo? Gente, isso já é motivo de alegria. Entendeu? Para mim isso é um alívio assim, absurdo. Eu que nasci num contexto católico, você tem que fazer. Meu avô, ele foi fazer promessa lá em Canidé, no Ceará. Damião Antônio de Alencar, rezador, cantador de terço. Tá certo? Deus quebrou aquele homem e se tornou o homem mais alegre que eu já conheci na face da terra. É uma das minhas referências de vida, meu avô materno. Eu não sei se vocês aqui conhecem uma roça num contexto do Maranhão, de onde eu vim. Calor, 32 graus. Tá? De longe, eu falo isso porque eu ouvi, esses ouvidos que a terra de comer eu ouvi. Meu avô, vestido, ele amarrava na camisa manga comprida, tal, pescocinho amarrado aqui, camisa manga comprida, ele era assembleano. Lá no meio limpando a roça com a enxada, isso nos anos 70, né? Castelo forte é o nosso Deus. Cantando, naquele sol, limpando arroz, feijão, não lembro que a roça que era que ele estava limpando. Isso marcou a minha vida. Como é que você consegue cantar num contexto daquele? Só Jesus. Só Jesus. Isso é apenas um pequeno exemplo. Então, reveja as suas decisões, alegrar-se no Senhor. Esse testemunho, ele quebra qualquer pessoa ao seu lado. Ele vai ter inveja de você, porque você está alegre. A inflação, não sei o quê, parará, e você está alegre. Qual a razão da sua esperança? Qual a razão da sua alegria? É Jesus, gente boa. É Jesus. Agora, o camarada, está tudo bem? Está mais ou menos. Tá. Não tem esse negócio de estar mais ou menos vindo de um crente. Por favor, me poupe.
É, porque você sabe como é que é. Eu sei, você talvez sabe como é que é, mas eu sei que como é que com Jesus é diferente a situação. Eu quero rever aquela tarefa que eu dei na primeira mensagem. Que um dos propósitos dessas mensagens, da gente aprender a tomar decisões, ou nos comprometer a tomar decisões assertivas, envolve tanto as questões pessoais, quanto uma questão muito singular para a vida da Igreja Central de São José dos Campos, que é a decisão da escolha de um novo pastor. Aí eu pedi para os irmãos listarem 10 qualidades, 10 atributos ou predicados que você julga necessários para o novo pastor local. 10 atributos. Não sei quais são que o Senhor vai te orientar a você anotar. Tá certo? E você vai listar 5 deles como inegociáveis. Os outros 5 negociáveis. Porque não vai ter nenhum pastor perfeito aqui usando esse púlpito. Jamais. Mas você pode, no seu voto, na escolha, no dia da eleição, e através da apresentação daqueles que forem apresentados como candidatos, você, diante do Senhor, em oração, porque a igreja será conduzida à oração, você orar e ver se bate. E você vai ajudar o conselho espiritual da igreja, você vai ajudar a liderança regional, né? A mim como presidente regional das igrejas do Vale do Paraíba, cristãs evangélicas, nessa tomada de decisão. Não é uma decisão fácil, jamais será, mas também não é impossível. Agora ela precisa ser assertiva. Isso eu não negocio. Não vamos tomar decisões a toque de caixa, por preferência pessoal. Porque eu gostei. Quem tem que gostar é o Senhor. Tá certo? Então faça essa lição prática. E continue orando pela sucessão pastoral e por todas as tuas decisões para que elas sejam assertivas, seguras, firmes e objetivas. Eu gosto muito de uma citação. Ela é atribuída a Sêneca, um filósofo, que diz que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Ou seja, todo vento é contrário para quem tem dúvida, para quem não sabe o que quer. Ou seja, se você não sabe para onde vai, todo vento é contrário. Vocês me entenderam? Então, não tome decisões, seja firme, ser assertivo é ser firme, é ser confiante, é ser seguro, é ser objetivo, é ser prático. É isso que é a ideia de ser assertivo. Amém? Deus abençoe o coração dos irmãos e siga nos abençoando a todos. Obrigado. Amém, muito obrigado, pastor. Deus abençoe a igreja com a sua palavra.